A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade de educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui mais uma vez, nesse tempo que nós estamos aqui debatendo sobre o Setembro Amarelo e trabalhando sobre a prevenção do suicídio. Hoje nós vamos dialogar na Clínica Dialogar. Quero chamar aqui, vocês já viram as nossas aqui doutoras, e eu vou chamá-las para se apresentarem nesse momento. Boa noite, doutora, sejam bem-vindas. Boa noite, olá. Vamos começar então da doutora Daniela para cá. Meu nome é Daniele. Boa noite, né? Meu nome é Daniela, psiquiatra e agrônoma. Eu sou a Aline Glória, psicóloga. Eu sou a Kelly Mariana, psicóloga também. Nós fazemos parte da equipe de Dialogar. E vamos falar hoje com vocês a respeito do Setembro Amarelo. Sim. Maravilha, vocês estão percebendo que nós estamos aqui bem amparados, né? Um time aqui de primeira, e eu vou fazer o trocadilho, né? Nós estamos na Clínica Dialogar, dialogando pela prevenção do suicídio. E eu queria que vocês falassem para nós aqui qual a experiência de vocês nesse mês de Setembro Amarelo, como tem sido, os anos anteriores, né? O atendimento dos pacientes, o que vocês podem falar? Podem, qualquer uma de vocês, fique à vontade. Então, primeiro a gente vai falar o que é o Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é o mês que a gente fala mais sobre a conscientização do suicídio. É importante falar o ano todo, mas no dia 10 de setembro vamos falar assim, comemorado, uma palavra, não sei muito bem, mas é o dia que é o mês que a gente fala mais sobre isso, tanto nas mídias sociais, né, quanto conscientização de equipes dentro do hospital, que às vezes quem dá essa primeira assistência aí nas tentativas, né? Então, essa campanha, ela está vigente no Brasil desde 2014.
né, em parceria da ABP com o CFM. E aí, cada ano é lançado um slogan novo, né, o suporte e tudo. Assim, você entra no site, tem tudo lá. Há até as logos para postar nas redes sociais, que hoje é o que a gente consegue comunicar mais. Dados atualizados. Você consegue encontrar tudo lá. Então, eu acho que falar um pouquinho, pelo menos, primeiro esclarecer o que é o Setembro Amarelo. E quando foi que começou essa campanha do Setembro Amarelo? Não foi no Brasil, foi fora, né? Sim, foi fora. No Brasil desde 2014. Agora, fora a data, eu não sei se você sabe. Não. Mas assim, o motivo dessa campanha, vocês lembram? Você está falando sobre Setembro a Amarelo. História do menino que fez o suicídio, e os pais colocaram as fitinhas amarelas que hoje representam, né, a campanha que a gente... Isso mesmo. Isso aí, e é uma campanha muito importante, né? Porque esse tema do suicídio ainda carrega um estigma, um tabu muito grande, né? Que vem aí desde sempre, né? E até hoje. Então, é um tema que precisa ser falado, que precisa ser levado conscientização sobre esse tema, porque ele ainda carrega esse estigma. E se a gente não falar sobre o tema, como é que a gente melhora, né? Ajudar, como que a gente consegue ajudar. Algumas pessoas ainda acreditam que quando a gente fala sobre o assunto, ou quando alguém nos conta que tem vontade de se matar ou que tem pensamentos, ela pode concretizar esse ato. Então, erroneamente, existem esses estigmas, né? Então, assim como o Janeiro Branco, existe uma campanha para a gente falar, né, sobre a saúde mental, o Setembro Amarelo ele veio para justamente ser difundido e a gente poder falar, né? Há um tempo atrás, acho que a OMS tem discutido sobre isso, né? Não pode ser veiculado nas redes televisivas as tentativas de suicídio, né? Isso tem sido discutido pela OMS como de repente, uma alternativa de poder ser veiculado, mas para discutir, para isso ser pauta cada vez mais frequente das reuniões e das pessoas que atuam na prevenção da saúde mental, né? Então, vamos ver como é que nós vamos avançar e evoluir tratando desse tema tão importante. Não só é importante para a mídia levar esse assunto, né, para a conscientização, mas também para a pessoa que está já pensando sobre isso, está em sofrimento. Pelo contrário, né, isso não vai fazer com que a pessoa tenha mais vontade, sim, tende a aliviar o sofrimento da pessoa. Buscar ajuda, exatamente. Você havia falado, doutora Kevin, sobre alguns mitos sobre prevenção do suicídio, né, e suicídio. Poderia falar para nós nesse momento? Sim, esse é um dos mitos, né, que falar sobre o suicídio é um incentivo. É um incentivo, mas na verdade não, né? E outro mito também é que as pessoas que ameaçam cometer o suicídio, elas não cometem de fato. Isso não é verdade. A gente sabe que a maioria das pessoas que chegaram a cometer suicídio, elas já tinham falado sobre isso antes, elas já tinham dado sinais, conversado com outras pessoas sobre sua intenção, ou soltado até mesmo frases assim, eu não queria mais estar aqui, eu queria desaparecer. Isso são sinais, né? Então, não é verdade que a pessoa que fala não vai cometer, né? E um outro também mito é sobre quando as pessoas dizem, mas isso é uma decisão individual, é o livre-arbítrio, né? Mas, na verdade, quando a pessoa está passando ali por uma doença mental, isso afeta muito na percepção que ela tem e também no livre-arbítrio dessa pessoa, né? Então, é importante dar essa devida atenção. Se tratando desse mito especificamente, é importante quando a gente fala de prevenção ou tratamento, a gente entender qual é a tipologia do suicídio, né? Eu vi recentemente num post falando assim que é errado você dizer que as pessoas que tentam se matar, elas querem acabar com o sofrimento, que elas não querem viver. Sim e não. Por quê? 80% das pessoas que se suicidam, elas estão em sofrimento extremo, né? Há uma porcentagem aí de pessoas com 80% que
que se mataram depressivas ou que tentaram, né? 20% tem algum problema, algum outro transtorno, né? Um transtorno delirante, um psicótico, né? Que ela está delirante, ela está tendo alucinações. Tem esses dados mesmo de que a maioria das pessoas que tenta, né, na verdade consuma, que os dados que eu vi foram de chegar a efetivar, né, a tentar o suicídio, mais de 90% tem uma doença mental, diagnosticada ou não. E muitos que conseguiram consumar não chegaram nem a passar por nenhum atendimento, assim, tanto psicológico, nenhum apoio, nenhum suporte, né, da rede de apoio multiprofissional, que poderia, às vezes, ter ajudado, né, nesse momento. Sim, aí nós temos o suicida que é depressivo, psicótico, tem aquele fundamentalista, que são as pessoas que se enchem de bombas, né, tem uma causa específica, ou que vão ataques de aviões, né, esses ataques que a gente vê, no Brasil nem tanto, né, mas fora. Então, até para a gente entender, aquelas pessoas também que elas pensam em se matar, elas acabam até adquirindo um plano de saúde, um seguro de vida, e elas planejam ali depois de 2 anos, instruem a família como aquele dinheiro vai ser resgatado, né? Então, aí são os suicidas estratégicos, que criam uma estratégia, né, para, às vezes, quitar uma dívida da família. Então, por isso que há algumas pessoas estão sofrendo, não vem até uma estratégia de resolução de problema acabar com a própria vida para acabar com o sofrimento, mas tem pessoas, sim, a minoria, mas que planejam. E tem os com transtorno de personalidade, às vezes tem um ato impulsivo. Então, é necessário, quando a gente fala de tratamento e prevenção, entender em primeira mão, né, quais são as crenças, o que leva a pessoa a optar pela morte como uma estratégia de enfrentamento à dor ou uma resolução de problema. Então, o assunto é um pouco mais complexo, né, do que a gente escuta por aí. Eu acho interessante que você fala, e eu quero aproveitar e falar para vocês três, né? Quando nós falamos sobre a questão de ser mais complexo. Uma preocupação que eu tenho enquanto médico também, enquanto pessoa que estuda também neurociências, é que a gente observa o surgimento de muitas teorias e muitas vezes pseudo-teorias, né? Pseudociências, tem muitas terapias chamadas holísticas que não têm padrão, né? Como que vocês veem isso? Eu quero, antes de falar do como vocês veem, quero fazer a pergunta: quem é que realmente pode fazer o diagnóstico da pessoa que ela está em sofrimento de saúde mental? Quem é a pessoa capacitada para isso? Quais são os profissionais capacitados para isso? Se você estiver falando de diagnóstico, pensando em diagnóstico CID, DSM, isso. Aí seria o médico mesmo, né? Mas eu acho que todo profissional dentro, né? Hoje, assim, eu trabalho também no âmbito do SUS, que tem uma realidade um pouco diferente do que a rede particular, né? O SUS, por mais que tenha suas limitações, ele tem uma equipe boa para receber esse paciente, e geralmente a lógica do SUS é uma equipe multiprofissional, então que todo mundo tem a capacidade de escuta para conduzir e para ajudar, né? Então, assim, não é tudo psiquiatra, o psiquiatra não é o pilar. Muito pelo contrário, a gente deve fazer parte de um todo, né? Talvez. E a equipe que escuta, seja um psicólogo, no caso onde eu trabalho, assim, é CAPS, né? CAPS Sersan, não sei como você chama, mas aqui ficamos com os 2 nomes. Tem o assistente social, né? O TO, todos esses fazem a escuta do paciente. Identificam, através dessa escuta, o risco, né? E aí, sim, às vezes agenda comigo, claro, porque eu sou a que pode medicar, ajudar nesse sentido médico, mas eu não sou a única que tem a capacidade de prever, né? Depende da palavra diagnóstico, prever, identificar esse risco. Agora, falar em torno assim, é depressão ou é bipolar, aí eu vou acabar a tipologia. Sim. Batendo mais um martelo. Não que os outros profissionais, com tanto experiência, não saibam também pensar no diagnóstico. Acaba que, nesse sentido, médico, talvez o psiquiatra, mas todo mundo tem uma participação aí. Os psicólogos podem dar o diagnóstico, né, mas trabalhar em parceria com
a psiquiatria, porque a gente vai fazer ali um trabalho terapêutico, né? E aí precisa, um paciente à beira da morte, né, do suicídio, com ideações suicidas, ele precisa ser medicado, muitas vezes até internado, né? E aí entra, né, o profissional mais adequado, acho que é um trabalho de mãos dadas. E aqui a gente vê na prática, né? Sim. Na clínica dialogar, nesse trabalho, assim, né? Porque eu acredito que isso faz a diferença, porque nós não estamos aqui medindo forças. Sim, nós, na verdade, estamos contribuindo uns com os outros, né? Como nós temos o lema aqui da Unilog, juntos somos mais fortes, né? Sim. Então, dá para poder fazer esse atendimento. E a gente vê a diferença, assim, graças a Deus foi-se o tempo, né? Que o profissional trabalhava isolado, sozinho, né? Então, é muito importante esse diálogo mesmo, né, de você trocar uma ideia, de você conversar, discutir o caso, estudar, sentar, mesmo que às vezes você discorda de um profissional, mas assim, vamos juntos estudar, porque quem ganha com isso é o paciente, né? E a gente também, mas o objetivo é tratar aquele sofrimento mental da melhor maneira, e não essa, né, quem é o principal, mais importante é o paciente. Exatamente. Quem de nós é mais importante? Quem puder ajudar é importante. Agora, doutor Anderson, o senhor falou de diagnosticar, né? Mas as pessoas, elas podem, um leigo, né? Ele pode também ajudar em casos de escuta, né? Assim, se você tem um amigo que está passando por um sofrimento, ou se eu leio uma legenda no Instagram, porque hoje a gente tem a rede social, né? Como desabafo, percebo fotos de pessoas que estão isoladas, não significa que pessoas isoladas tirando fotos sozinhas estão, né? Mas é dentro de um contexto, a pessoa pode dar ouvido. O que às vezes as pessoas perguntam assim, né, Dani? Eu não sei o que falar, eu não sei o que dizer, né? Só de ouvir, validar, não validar o ato, mas assim, o sofrimento, pedir e orientar para procurar ajuda, isso é uma grande ajuda para a pessoa que está sofrendo, né? Uma acolhida. Então, às vezes, não é o que eu vou falar, é o que eu vou escutar, eu vou dar o meu ouvido, que é o mais importante. É que as pessoas hoje, infelizmente, a gente quase não tem tempo para isso, né? Então, nesse sentido, o diagnóstico é o profissional, mas qualquer um de nós, das pessoas da sociedade, leigas, elas podem contribuir. Eu acho que a gente, o ser humano, tem uma dificuldade de lidar e falar sobre as coisas ruins. Sim, né? Sim. Quando a gente, e ainda mais hoje que a rede social vende, está sempre bem, bonito, etc., feliz, a gente tem uma dificuldade de, às vezes, ouvir quando a pessoa se queixa, quando ela não está muito satisfeita com a vida, com o trabalho, com o casamento. A gente tem muita dificuldade com o que falar quando alguém faleceu, não é? É verdade. Gera um desconforto, como se você tivesse que falar algo, ou como se você tivesse que entregar algo que vai resolver aquilo que a pessoa está passando, resolver. E é diferente resolver de ajudar, dar um norte, caminhar, né? Segurar a mão e caminhar um caminho que a pessoa vai ter que caminhar, né? Aquilo ali é fato, um momento difícil, algo está acontecendo. Não tem medicação, nem medicação que eu vou tirar algo, vamos falar um trauma, uma situação. Mas a gente pode caminhar. A medicação vai dando suporte, a minha escuta vai dando suporte, a escuta da psicóloga, da família, do amigo, e aquilo vai caminhando para ela passar por aquilo, porque passar por aquilo é um processo do paciente. Exatamente. Você falou uma coisa importante, que é isso de a gente, às vezes, achar que tem que resolver, né, o problema do outro. E, na maioria das vezes, se a gente for pensar, nós mesmos, quando buscamos um amigo, a gente não está buscando uma resolução do nosso problema. A gente quer falar, a gente quer desabafar, ser ouvido, se sentir acolhido, né? E as pessoas que estão contemplando o suicídio, elas muitas vezes estão numa desesperança, numa sensação de que não há ajuda, né? E você oferecer ali o seu ouvido, se mostrar compreensivo, não julgar, isso já é uma ajuda. Então, isso mostrar que se importa, né? Exatamente, isso já pode levar para ela uma esperança, né? Pode valer muito mais do que você imagina. Gente, e acaba causando efeito contrário, né? Dizer que vai melhorar, que tudo vai ficar bem, acaba invalidando a dor. Então, às vezes, levar uma palavra como resolução de problema é um tiro no pé, porque não é isso que a pessoa quer ouvir, né? Gente, eu tô aqui maravilhado, encantado, tá fantástico, viu? Eu tô aqui, ó, tá sendo muito bom esse bate-papo, né?
Vocês estão vendo aí, olha, tem um cafezinho aqui, nós somos em Minas Gerais. Então tem um cafezinho, tem um pãozinho de queijo. Suquinho de laranja, né? De Minas. Nós estamos aqui com o Governador Valadares, então aqui é assim, né? A gente está controlando para não comer no meio da conversa. Exato. Eu estou aqui segurando também. Então, vocês estão vendo, fiquem com inveja, viu? Mas Só aqui, hein? Mas se quiserem, vem na clínica dialogar, né? Vem aqui em Minas Gerais, que vai ter esse acolhimento. É interessante, quando nós conversávamos um pouquinho antes, e essa questão de minimizar a dor do outro, né? Como que vocês têm percebido isso na prática clínica? Porque eu sei que os pacientes vêm e trazem as demandas, mas eles também devem falar como que eles têm percebido isso no contexto onde eles vivem. Sim. Como que vocês têm percebido isso na prática clínica? Então, a invalidação ou a validação é uma das principais queixas e a validação é uma das principais ferramentas que a gente utiliza para o tratamento, né? Porque não tem como a gente medir a dor. Sim. Às vezes, algo que é muito complexo para mim se torna muito simples para você. Né? Uhum. Então, as pessoas hoje, elas estão ouvindo, mais uma vez, para dar uma resolução ou para criticar, né? Assim, ou então para instruir, para dar uma orientação. E isso as pessoas não querem isso. Uhum. Então, às vezes, por que é diferente desabafar com um amigo e vir fazer um tratamento, né? O tratamento não é um desabafo. Porque um olhar clínico, um conhecimento científico, ele vai te dar estratégias sem invalidar o que você está passando, sem criticar e sem o julgamento, que é o principal, é o não julgamento. Uhum. Né? Então, esse olhar, o paciente ou o indivíduo, ele vai ter dor profissional, porque ele é capacitado para isso. Lá fora, quando você desabafa, primeiro que você não paga para desabafar com amigo, né? Sim. Vamos combinar. Normalmente não. Normalmente não. E é cheio de opiniões, né? Preconceito. Preconceito. A gente também faz isso com nossos amigos. Sim, e ele vai falar muitas vezes de algo que serviu para ele. E se eu analisar, ou se eu for, né, dar um conselho baseado no que eu faço com a minha vida, é aí que entra, né, essa questão de amizade. Então, isso é invalidante. Se você chega para mim com uma dor, contando de um sofrimento, né, independente do que esteja acontecendo, e eu, olha, mas, nossa, você tá fazendo errado, tem que fazer assim. Imagina, tá triste por causa disso, bola para frente, pensamento positivo, a vida é boa. Assim, não é esse o tratamento. Parece tão simples. E as pessoas, elas estão perdendo cada vez mais essa conexão e o vínculo com o outro. Porque eu não escuto a dor. Né? Eu quero logo resolver porque é complicado, é quase que proibido, né, ter problemas ou não estar bem. Né? Então, quando as pessoas vêm e se sentem acolhidas, a gente estava conversando sobre isso mais cedo, assim, elas não querem saber dos nossos diplomas. Elas não querem saber se a gente tem muitas pós-graduações ou quantos cursos. Elas querem saber que a gente se importa com a dor. Então, isso faz todo um sofrimento. É claro que a gente tem, né, conhecimento, ferramentas para tratar. Mas lá fora, acho que a complexidade maior de se levar a um problema é que ninguém está tão apto a ouvir, simplesmente ouvir. Né? Então, a invalidação acho que vem muito disso, de ter uma receita ou de não ligar muito, de criticar até mesmo, né? Aquele sofrimento. Ver como fraqueza, né? Isso, principalmente. Corpo mole, enfim. Ver como fraqueza, assim. Nada. Você tá... Como que é que o pessoal fala muito? Tá precisando lavar uma trouxa de roupa, não é? Minas fala isso. Isso é de Minas, tá? Isso é daqui. Lá a gente não sabe. Gente, isso assim, o próprio povo da nossa casa fala isso com a gente, né? O que os adolescentes escutam muito é assim, na minha idade não tinha isso não, na minha época eu tinha que trabalhar. Você não tem tempo pra ficar pensando nisso. Eu não tinha metade das coisas que você tem, te dou escola boa, te dou isso, te dou aquilo, mas não é isso, né? O conforto que o financeiro traz não alivia a dor de ninguém, né? Se fosse isso, seria fácil resolver. Então, e cada geração com as suas realidades, né? Sim. Cada geração seus desafios, né? Com um desafio diferente. Eu acho que para nós está sendo aí essa modernidade da tecnologia. Vamos aprender a lidar com isso futuramente. Né? Temos tantos aparelhos, né, para falar, né, para ouvir. E eu lembro que eu li uma vez no livro, eu queria que vocês falassem sobre isso. Vocês falaram, mas com esse enfoque agora.
E no livro, o autor, esqueci o nome do livro, por isso eu não vou falar. Ele falou assim, nós vivemos uma crise da escuta. E ele, na verdade, ele falou que nós já estávamos começando a viver. E agora nós estamos vivendo a crise da escuta. Quando alguém vem falar, um amigo vem falar, as pessoas já começam a comparar, como você falou, começa a julgar. Mas parar para simplesmente ouvir, ele até faz uma citação mostrando, talvez por isso as pessoas gostam do divino, que quando elas falam com o divino, ele se cala para ouvir. E quando fala com as pessoas já querem falar antes de terminar de escutar. Como que vocês têm visto isso? O que vocês poderiam dar de dicas para as pessoas que estão aí ouvindo, assistindo, né? A dica é simples. Na verdade, é mais fácil do que É mais fácil, né? Exatamente. A pessoa, ela quer ser ouvida. E isso, às vezes, as pessoas acham que é tão difícil, né? Elas têm... Não, se ela está falando, eu tenho que falar alguma coisa. Ela está querendo ouvir alguma coisa e, às vezes, não. Ela só quer falar. Né? E você oferecer esse acolhimento faz tanta diferença, né? Tanto que as pessoas procuram o nosso trabalho porque não se tem esse acolhimento. Sim. Eu acho que esse excesso de informações também, né? Quando você fala, as pessoas mal terminam de falar e as outras já estão querendo. Então, a gente tem hoje muito acesso à informação, mas o básico, simples, ele está se perdendo, que é o olho no olho, né? É de gastar um tempo ali, de se relacionar, né? Eu tive uma professora na faculdade, nunca esqueci disso, que ela falava que relacionamento é relar. Relacionamento. Ela era humanista, relacionamento é relar. Então é isso, nós estamos perdendo a qualidade dos relacionamentos em função de informações. Todo mundo quer saber de tudo, né? Aquela máxima de médico louco, todo mundo tem um pouquinho, né? Então as pessoas... Exatamente. Elas têm receitas prontas, elas têm frases de efeito, elas têm palavras motivacionais. A gente não quer isso. Né? A gente quer saber, voltando no que foi dito anteriormente, que o outro se importa. Né? Então, eu acho que esse acúmulo de informações, essa era digital que nós estamos vivendo, essa política do ser perfeito, ter que ser perfeito para ser aceito, essa era do ter, né? Ser rico, ser bonito, ser famoso, ser inteligente, ser magro, ser alto, são muitas exigências. E aí a gente vai perdendo essa sensibilidade de cuidar do outro. De estar disponível também, né? Porque a gente não está disponível para nada, não é? Excesso de funções. E tudo assim, gente, mas você é amiga dessa pessoa, não, porque ela só tem problema quando eu sento com ela. Não tô querendo ouvir problema eu já tenho os meus, né? Assim que a gente fala. A intolerância. A gente realmente, né? Às vezes, quando a gente se autocritica, também, né? Em algumas coisas a gente escorrega e vai tentando estar mais disponível, né? Porque a gente vai acumulando tantas funções, tantas coisas, que às vezes, se eu for devagar sobre tudo que eu penso, gente... Nós vamos. Não é? Esse papinho é bom, esse papo é bom. Vamos aproveitar, o momento é esse. Né? Vamos aqui devagar, vamos com os devaneios, com as considerações, aproveitar esse momento aqui. É interessante você falar isso, até quando a gente entra na questão corporal, eu tenho um amigo que ela é magérrima, já entrou na academia para tentar ganhar corpo, ficou lá 1 ano, não ganhou nada. Aí ela colocou silicone, agora arrumou o nariz. Aí eu fico olhando assim. O que falta mais, né? A sua amiga está assistindo. Ela está Manda assistindo. pra amiga assistir. Mas eu convidei ela. Mas assim, o que a gente percebe assim, eu estou pegando aqui como exemplo, né? Ela é médica, por isso eu estou falando aí, né? A gente sempre parece estar querendo agradar o outro, se mostrar para o outro. E aí entra, quando a gente fala de qual é o motivo, né, que está por trás da minha tentativa de suicídio, são as crenças. Né? Qual é a crença que eu tenho a respeito de quem eu sou, de como o mundo me vê, como eu vejo o mundo? Porque se eu penso que eu tenho que ser perfeito para ser aceito, imagina, eu tenho que viver em função de ser belo, de ser magro, de ser siliconado. Então, assim, dependendo das nossas crenças, e aí entra o tratamento de quem tem capacidade, né, e informação científica, é porque por trás de um sofrimento extremo tem muitas questões que às vezes o próprio indivíduo ele desconhece. Né? Então, o que eu penso de mim? Como é que eu me vejo? Né? Como é que eu penso que o outro me vê?
se a gente for falar da classe dos ansiosos, a gente está falando do depressivo, né? Mas, assim, existem outras pessoas, e aí, assim, a minha ansiedade frente ao outro, né? A fobia social, por exemplo, eu não tenho medo do contato porque eu tenho medo do julgamento. Dependendo do que eu cresci ouvindo a meu respeito, eu tenho crenças horríveis sobre mim. Então, a complexidade está aí, e por isso que a seriedade, levar a dor do outro a sério é muito importante, porque a gente vê o que está ali por cima do iceberg, né? Está na ponta. Mas o que está na outra ponta, lá no fundo do mar, às vezes não salta aos olhos. Então, esse cuidado, esse ouvido, esse olhar, esse cuidado, principalmente para não invalidar, é muito levado em consideração, porque eu não sei o que está por trás da escolha de profissão do outro, né? Se ele desistiu, você falou agora há pouco de uma pessoa que foi falar em público e nunca mais voltou. Então, assim, é o medo do julgamento, né? Porque ele foi diante de uma plateia, travou e foi embora. Então, o que às vezes foi falado para ele, né, em alguma outra situação? Então, são, assim, nosso universo de crenças, né, de valores internalizados, é um universo muito vasto, então merece um cuidado muito especial, porque às vezes a gente está ali num bate-papo informal, numa roda de amigos, e lança uma crítica, a gente não tem noção do que a gente pode, sem querer, né, provocar no outro, até às vezes ao ponto de ele querer tirar a própria vida. Você está falando sobre isso, né? O que às vezes pode provocar. Eu lembrei que vocês lembram de uma série, 13 Reasons Why, não é? Eu não sei, há uns anos atrás, não tem muitos anos, uns 4, 5, estourando. Acho que foi antes da pandemia. Porque essa série foi um boom. Era até lançada a 2, mas eu achei que até a 1 deu. Foi suficiente. Já não sei de onde que tirar leite de pedra. Já tinha esmiuçar. Mas, assim, é uma menina, né, na adolescência e tal, acho que terminando lá nos Estados Unidos, eu não sei como que é, mas eu acho que aqui a gente falaria em segundo grau. Eu acho que ela iria entrar para a faculdade, assim, eu acho que ela estava próxima dessa idade. Isso. E aí ela grava 13 fitas, né? E assim, colocando, meio que acusando cada fita é um pessoas, motivo pelo qual ela foi somando uma série de situações que ela viveu, de bullying, de estupro, e às vezes dá uma mensagem que não deixou ela inserir muito, aquela mais excluída da sala, enfim, mudanças de uma cidade para outra, entrar numa nova escola, e isso tudo ela foi pontuando, só que na verdade ela acusou algumas pessoas como se fossem as responsáveis, né? Mas essas pessoas depois, algumas que foram ouvindo, elas não imaginavam que aquela atitude, aquele bullying, ou aquelas brincadeirinhas pudessem ter sido a soma, claro que não foi uma coisa só, a soma de um processo que culminou nessa decisão dela, nessa atitude, né? Algumas coisas foram bem graves, o menino que fez o estupro, outras foram realmente sem muita percepção, coisas às vezes que a gente faz nessa idade de adolescente, né? Que anda em turma e tem você se identificar e excluir alguns, e esse movimento como, né, gera uma repercussão para cada um de uma forma. Sim. E para ela e essa série foi um pouco criticada também por ter criticado o incentivo também, né? Foi uma vertente, informou, mas parece assim que foi o receio deles, né? Meio que também na época, para mim, estavam surgindo muito mais tentativas, assim, e os adolescentes chegando a ver vídeos sobre isso depois dessa série. Mas mais como uma forma de dar vazão à fala. Né? Então, assim, acho que se identificaram, porque não é um dado, não, é um mito, né? Quando eu falo e se eu falar, o que a Kevin explicou anteriormente, se eu falar, isso vai incentivar, isso não existe, né? Mas, assim, acho que veio a identificação, a crítica mostrar, assim, como, por exemplo, algumas coisas, algumas pessoas famosas que cometeram, e, assim, sensacionalizar isso acaba indo um pouco como incentivo. Não é a questão de você informar e falar que isso existe. A romantização. A romantização, sim. Então, tem essas duas vertentes, assim, até na própria cartilha fala isso, de ponderar, informar-se é importante, dos artistas, quem tem um poder, né, de comunicação, de influenciar, falar sobre isso de uma forma é muito importante, mas
às vezes tem formas de falar, o que você leva de informação, que também pode ir para um lado não tão positivo da coisa. Então, que acho que aí entra como na tipologia a causa, né? Eu vou tentar também, na tipologia não, desculpa, nas crenças. Eu vou tentar porque minha namorada, suicídio porque minha namorada terminou comigo, que aí entra, eu acho que essa influência, assim, né? Quero morrer porque os meus pais não me deixaram numa festa. Então, eu acho que mais por esse lado tem outras razões que isso é desmiuçado também na prática clínica para tentar entender e intervir nisso aí, né? Mas eu lembro que a série foi criticada na época, mas no final ela colocava o site para ajuda e tudo, né? Falava se você tivesse pensamentos, procurar uma ajuda, tinha toda essa orientação, assim, todas as... Eles foram cuidadosos, né? Como que fala? Os capítulos, né? Os episódios. Eu lembro que uma das críticas foi porque mostrou a cena dela cometendo o suicídio. Né? Não foi de ter tratado desse assunto, mas a forma como foi mostrado. Cenas ali, né? Inclusive a cena dela cometendo suicídio. Eu assisti, achei a série muito interessante, bem feita, enfim. Até para reflexão mesmo de como que a gente... Às vezes eu pensei na minha adolescência, gente, será que eu já fui esse meio não muito legal com amigos meus? Cheguei a pensar em algumas situações que eu lembrei que realmente, né, a gente poderia ter sido, né, mais acolhedor, mas a gente não tem, pelo menos jovem, não tinha essa visão. E a gente pensa, e algumas situações também que a gente já vivenciou, e a gente vai... E aí que tem o poder da mídia, né, de levantar esses assuntos para isso também, né? Não só para a gente conscientizar e falar mais sobre isso, mas também para a gente fazer uma autoavaliação também, né? Às vezes uma coisa que a gente nunca tinha pensado e que a gente pode pensar, ou que a gente pode conversar com os amigos, adolescentes também podem, né, ver, e uma coisa que eles conseguem, sendo uma série assim, né, da Netflix e tal, uma coisa que talvez eles consigam pensar de uma forma menos formal, assim, do que numa palestra, né? Levar isso para a vida. A gente está falando de adolescentes, mas dentro dos fatores de risco, a idade a partir de 45 anos, né? Que hoje, atualmente, os dados mostram que as tentativas são maiores, né? Homens separados, divórcio, aliás, receber um diagnóstico de doença, viuvez. Os homens, as mulheres elas tentam mais, né? Mas os homens, eles, acho que o número é maior porque eles tentam por meios letais. Então, as mulheres às vezes... O número maior de ter consumado. De consumado, é masculino. E aí tem fatores genéticos, às vezes eu tenho uma depressão, mas né? Minha tia, minha mãe, né? Então, a gente está falando de história familiar. Então, entra um peso muito grande em tudo, né? Na área de transtornos mentais. A história familiar positiva já é um ponto de exclamação para a gente dar. Quando eu fiz a pergunta, por exemplo, voltando atrás da questão do diagnóstico, eu não quis, acho que expressei um pouco mal, mas é justamente perceber as causas, né? Por exemplo, na Unilogos nós temos vários cursos, inclusive psicologia, mestrado, doutorado, não tem um bacharel, mas tem os cursos mais assim para educação continuada. E, por exemplo, tem um curso de naturologia, nele já ensina até algumas coisas da questão da anamnese. Pega até algumas coisas que é da própria psicologia, da medicina também, é bem completo. Mas quando eu falei, isso é justamente pensando, porque hoje a gente vê vários cursos que são de final de semana, e a pessoa recebe assim, agora você tem um certificado, você tem capacitação, você é um profissional. Esse que é o meu medo, entendeu? Esse que é o risco. Sim. Algumas pseudociências, algumas filosofias que são, né, vistas aí ou autorizadas, porque os conselhos eles não têm condição de fiscalizar. E agora com a internet, rede social, né, você pode comprar um cursinho de fim de semana e se achar, né, tem a galera do treinamento aí que, por exemplo, coach, né, não estou criticando, mas assim, chamando a atenção para essa responsabilidade. Eu conheço psicólogos que são coaches, ok? Agora, coach que fez um cursinho de 2 finais de semana
e achar que ele vai ali mexer na dor, ele vai acessar esquemas, crenças e vai abrir aquilo ali. Isso é muito sério, né? Mas aí a gente precisa dos conselhos para fiscalizar, a gente precisa que a pessoa, hoje, como a gente tem informação, acesso a muita informação, até critério para você procurar o tratamento. Sabe, eu converso com os meus pacientes assim, você dá uma googlada lá e vê, eu explico, faço uma psicoeducação da abordagem que eu trabalho, eu quero que eles vão atrás, eu quero que eles leiam, eu trago material, eu dou dados cientificamente comprovados, eu explico por que eu trabalho com essa abordagem, não tenho pacto de fidelidade com a abordagem, com filósofo nenhum. Qual é a melhor forma de tratar, o que está atualizado, o que é eficaz, porque o nosso comprometimento é com a ciência, com o ser humano. Então, acho que até o próprio paciente, ele saber que ele pode buscar fontes seguras, porque hoje tem de tudo e a gente não pode controlar, né? Infelizmente, nem ficar criticando, mas assim, eu vou buscar um tratamento, eu preciso ter um mínimo, né, de conhecimento, de saber assim, o que eu estou tratando, qual que é o tratamento, a abordagem, Então, eu acho que fazendo assim, trazendo para a gente, a responsabilidade fica mais fácil, né, do que a gente ficar aí, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, porque, assim, existem várias abordagens que a gente às vezes desconhece o nome, né, várias terapias, e aí não é porque eu fui lá, desabafei com alguém e me senti aliviado, que vai curar e resolver o problema, porque tem isso, né? Então, existem alguns terapeutas que eles vão usar ali algumas coisas, vão dar conselhos, e o paciente vai sair e vai dizer assim, nossa, funcionou. Mas na prática, curou, transformou, né? Teve ali o início, meio, fim, mudou, ou foi um alívio. Porque falar alivia, por isso que a gente vai pro bar, né? Liga pra amiga. Então, e aí é muito sério, né? Porque dependendo do que o outro fala, de quem está tratando, dependendo do que... pode piorar ainda mais a situação. Saber para onde você está querendo conduzir ele, né? Sim. Acho que tem espaço para todo mundo ajudar, mas cada um no seu quadrado. Conhecer as limitações é necessário, Exatamente. né? Para cada profissional, né? Exatamente. Então, é isso aí. Tem que ser Eu gostei da sua palavra, você falou critérios, né? Critérios. E fazer psicoeducação para que o próprio paciente tenha a possibilidade de fazer uma escolha mais assertiva também. Sim, muitas pessoas falam, já conversei com algumas colegas da área, falando assim, mas para que diagnosticar? Né? Se eu falar para ele que ele tem TDAH, ele vai começar a se comportar, isso é um mito. Para que diagnosticar? Porque eu tenho um tratamento adequado. Tem que colocar um rótulo, né? E não é isso, acho que a gente pode pegar esse gancho, para que falar de suicídio, eu vou incentivar. Mas como é que eu vou tratar um ansioso, um transtorno de ansiedade generalizada, como eu vou tratá-lo sem saber se ele é o que ele tem? É o mesmo tratamento para o depressivo? Não, então, eu preciso de um diagnóstico até para ele entender como é que ele funciona. Isso é muito bom, quando você não se entende, não se compreende, por que eu tenho rompantes, por que eu não tenho atenção, por que eu sou impossível. Você também se entender, isso já faz parte do tratamento. Exatamente. Né? O diagnóstico ele pode ser reconfortante, né? Sim. Até para a pessoa entender que ela não está sozinha, ela não é a única, isso é um transtorno, e tem muitas pessoas que se sentem assim, né? E para a gente oferecer o melhor tratamento possível, né? E aí desmistifica a depressão, né? Tá depressiva, é falta de Deus. Dentro que você fala, é falta de Deus. Então, a gente precisa de informação, de critérios, né? O estar triste, a tristeza, para quem não sabe, é uma emoção... Ela é uma emoção básica. Todos nós nascemos com a tristeza. Ela não foi aprendida diferente da ansiedade. Então, eu já nasci com a tristeza no meu DNA e ela tem uma função muito importante, embora ela seja desagradável, né? Se eu estou triste, eu vou rever meu comportamento. A tristeza, ela é um grande passo para a mudança. Eu vou reavaliar, eu vou buscar um tratamento. Ninguém vem para terapia porque está feliz, gente. Pouquísimas pessoas vêm para se conhecer. Porque eu estou tão feliz. Eu sou tão feliz. O nosso telefone, infelizmente, só toca assim, ó. Inclusive, vou te passar como foi que eu cheguei até lá. E aí, assim,
vem, e quando vem, eu tô aqui para me conhecer. É da classe dos ansiosos. Eu tô aqui para me conhecer melhor, porque eu quero já prevenir um futuro sofrimento. Então, você já vê tá preocupado com amanhã, fazendo uma leitura, uma adivinhação do futuro. E aí, assim, né? Mas o estar depressivo, eu tenho depressão. Não pode falar. Nossa, tem que falar, né? É importante, porque a tristeza, se tiver que se tiver que brigar aí com alguém, foi com quem fez, né? Vai brigar, eu falo assim, a pessoa é muito religiosa, às vezes vai brigar com Deus, porque já nasceu a tristeza no seu DNA. Então faz parte como a alegria, o nojo, a raiva. A raiva protege a gente também, né? Coloca os limites. O nojo, o medo. Imagina se a gente não tivesse medo, né? Como é que a gente ia se expor aos perigos? Então, é desagradável sentir, mas é importante, né? Tem a sua função. Assim como a tristeza e a depressão, né? É óbvio que a gente trata para curar, mas se chegou até ali, tem algo sinalizante que a vida não tá legal, né? De que eu não tô bem. E aí, esse sofrimento, essa tristeza, ela vem como o quê? Também um fator de proteção, porque eu vou procurar ajuda. Gente, que fantástico. Eu fiquei pensando numa frase aqui que eu li numa cartilha até da BP, ela falando sobre a questão dos pensamentos, né? Que é justamente o que vocês falassem um pouco, né? E agora vocês pensam, talvez vocês pensam demais. Ele tá achando que em Minas a gente não conversa muito, não. Como que vocês... O que vocês poderiam falar para aquelas pessoas que estão assistindo agora, não os profissionais, mas o público em geral? Como que ela pode lidar com os pensamentos autodestrutivos, os pensamentos assim, vai acontecer algo muito ruim comigo hoje. Como que pode lidar com isso? Então, catastróficos. Exatamente. Então, eu queria dar uma grande notícia, que quando eu descobri essa lista, né, um tempo atrás, foi assim, descobrir o Brasil. Os nossos pensamentos têm nome, sobrenome e endereço, sabe? Ela falou muito bem. A Dani é da TCC. Por exemplo, alguma coisa vai acontecer comigo, eu estou sentindo. Nossa, mas tem algo que é uma catastrofização. Premonição. Adivinhação do futuro. Sim. Então, a gente tem, tirando a brincadeira, os pensamentos, eles têm nomes porque a gente chama de distorções cognitivas. Eu tenho erros de pensamento. E aí, assim, não dá para ensinar tudo como funciona, né? Porque é mais complexo, mas assim, eu acho que um conselho que é válido, uma orientação, aliás, é pensar se o seu pensamento, ele é um fato. Ele é um fato. Qual que é a evidência que mostra que daqui a meia hora vai acontecer um desastre? Qual é o fato que eu tenho? O que é o concreto que diz assim que à noite, se eu atravessar a rua, eu vou ser atropelado? Então, quando a gente não tem um fato, a gente tem um erro cognitivo, a gente tem uma distorção, né? O que já aconteceu alguma vez? Eu atravessei a rua e fui atropelada? Qual é o número de pessoas que atravessam a rua por dia e são atropeladas? Então, eu vou jogar para os fatos. Né? Eu vou passar numa rua escura, é perigoso, sim. Mas quando todos os dias, na Dom Pedro II, 7 horas da noite, todas as pessoas que passam são, né, assaltadas, abusadas. Então, quando a gente joga para o que é fato, a evidência, o empírico, a gente consegue corrigir um pouco, né, esses erros. Mas é claro que o tratamento vem num combo. E aí, mas assim, só dando uma explicação mais superficial. Pensar assim, vai fazer separado. A gente vai e volta, tenta toda hora tá buchando. E a gente você vai voltar a pensar do seu jeito. Aí você tenta racionalizar, não sei se é a palavra para vocês do TCC, né? Não é, eu acho que pensar. Não, é isso mesmo. Tem um raciocínio emocional, Dani. Mas a gente que é ansioso faz isso, né? Vai, fica lá alimentando aquele nosso pensamento errôneo. Sim. Aí a gente tenta vir pra lógica, aí dá umas vezes, a gente volta, daqui a pouco a gente volta, mas a gente vai fazendo, né? E aí os pensamentos são só assim, a pontinha do iceberg. Maravilhosas. A gente aprender a pensar sobre o pensamento já é uma virada de chave muito grande, né? Porque a gente não aprende a pensar sobre o pensamento, né? Então, esses erros cognitivos que a gente estava falando, que a gente faz, são isso, né? Porque às vezes a gente
tem o pensamento, as pessoas têm o pensamento, e ela já encara ele como se ele fosse a verdade. Eu pensei, então, é um fato, é uma verdade, e aí eu vou sentir, vou agir, meu sexto baseado sentido, naquilo minha ali. voz interior, as pessoas Aham. falam, às vezes confundem, porque Deus falou aqui comigo, e às vezes é um erro cognitivo, não tem nada a ver com eu tô sentindo, e aí, não, quando a intuição feminina, as pessoas chegam, né, a intuição feminina nunca falha. Eu brinco assim, então eu tô aqui para te dizer, para te trazer várias más notícias. Intuição feminina não existe, sexto sentido não existe, tudo é cognitivo. Aí a gente dá a lista. Aham. Aí a pessoa, catastrofização, quando eu aumento a gravidade das coisas, leitura mental, então eu sei o que o Dr. Anderson tá pensando de mim só do jeito que ele tá me olhando, eu tenho certeza que ele tá pensando isso. Então, isso a gente faz o tempo inteiro. Olha, eu tô lá numa palestra apresentando um trabalho, quando eu olho, ele tá bocejando, nossa, minha palestra tá horrível, e eu nem considero outras possibilidades, Sim. estudou a noite Às inteira, vezes tá cansado. tá cansado, Assim. Tá querendo né? comer o pão de queijo. A sogra no hospital. Os quadros psicóticos, tá? Pro resto de tudo. Não, nós estamos falando. Bem lembrado. Interessante as leituras, né? Profissionais. Aí você percebe assim, cada um. Assim. Em quadro psicótico a gente dá uma corda para ver até onde vai, né? A gente não corrige, a gente. Doutor Daniele, a campanha da ABP, né, da Associação Brasileira de Psiquiatria, desculpa, é que eu confundi com a da Unilogs. Tá? Que a vida é a melhor escolha. Como a pessoa pode escolher a vida quando ela quer tirar a própria vida? Como? Antes, vou citar um exemplo. Isso é um exemplo prático e real e difícil de falar até. Lá, nós morávamos num apartamento lá em Curitiba, onde um dia estava trabalhando e cheguei e recebi a mensagem da minha esposa por volta de 4 horas da tarde. E eu acho que abri só quando estava chegando em casa. E ela falou que um rapaz se jogou do 10º andar e caiu lá embaixo. Ele estava com a namorada, tinha acabado de receber uma nota dele de engenharia, ele foi correndo, ele pulou ali. E minha esposa só ouviu o barulho, foi lá e viu. E aquela cena, claro, ficou gravada ali nela. Mas a pergunta é, como que a pessoa que está numa situação dessa, que ela pensa assim, pronto, eu fui reprovado, eu tenho que repetir essa disciplina, minha vida acabou. Como que ela sem saída, né? Como que ela pode escolher a vida numa situação dessa? Então, acho que as meninas falaram um pouco sobre isso, assim, né? De como ajudar, de como auxiliar, né? Nesse caso aí não tem nada a se fazer, né? Já se jogou. Mas justamente antes, porque ele estava com a namorada no apartamento dele, parece noiva. A gente disse sobre as crenças também. Às vezes o paciente vem te afirmando que ele é incapaz, nesse caso da nota, que ele não faz nada certo, nada dele dá certo, ele não é bom em nada. E aí a gente tenta, numa conversa, conduzir, não falar que ele não tem o sofrimento, que isso está incomodando ele, gera, né, essa tristeza, essa angústia, essa sensação de falta de sentido, falta de saída, né? Enfim, a gente tenta pontuar para ele outras coisas em que ele é bom. As potencialidades. Colocar o real, vamos falar assim, para ele, que talvez nesse momento de grande emoção, de impulsividade, de angústia muito intensa, ele não consiga passar para esse lado racional de outras coisas que ele tem de bom, que ele faz de bom, outros motivos para ele estar aqui, permanecer aqui, outras coisas que ele ainda quer realizar e que ele pode, coisas que ele veio realizando. A gente vai tentando pontuar coisas, né, que vão um pouco na contramão do que ele pensa ser a verdade naquele momento, né, de como ele se vê. Eu acho que é uma dissolução cognitiva também nesse momento, muito também por conta da emoção ruim daquele, né, ou do estado permanente. Pode ser que essa emoção venha em momentos de crise, a angústia seja maior em alguns momentos pontuais da impulsividade, mas às vezes a permanência do estado de tristeza o acompanha mais tempo, né? O que faz o ato, alguém vai é o aumento da angústia, mas simplesmente por uma nota, assim, né? Mais pontual, né? Isso já devia vir acompanhando ele, né? Ele não devia estar bem, e aquele momento ali foi uma angústia insuportável,
que ele acabou, né, optando por essa pior opção que a gente, infelizmente... E quem está do lado, às vezes não consegue reconhecer os sinais, né? Ou a própria pessoa não consegue pedir ajuda, então é complicado, assim, por isso que é muito caso a caso. E se a namorada, por exemplo, né, se ela não percebeu, às vezes a pessoa não percebe mesmo, né? Dependendo da... Então tem várias... A orientação é, se você percebeu alguma coisa, algum desses fatores, é incentivar a pessoa a procurar ajuda, né? Porque difere muito dos motivos que levam a pessoa a tirar a própria vida. E às vezes tem... Aqui aconteceu em Valadares, uma adolescente, a mãe tomou o celular, ela pulou. Então é um ato impulsivo, mas né, a gente não sabe... E a mãe, né, ficou se sentindo culpada, mas essa adolescente já estava em sofrimento e os pais não reconheceram, obviamente também não, né, não tinham conhecimento, enfim, então não dá também nem para culpar, né? Nesses casos, assim, às vezes de, né, dessa questão, assim, dessa ideação que vem mais aguda, assim, eu não sei se vocês conhecem o CVV, o Centro de Valorização da Vida, sim. Assim, tem que nem todo mundo, infelizmente, tem a sua terapeuta, que às vezes tem uma teste para você ligar nesse momento, né? As meninas aqui têm essa acessibilidade com os pacientes, mas nem sempre, né? O paciente pode ligar, e às vezes tem muito paciente que, infelizmente, não tem apoio familiar, é sozinho, ou às vezes não quer delegar em sua família, né? Tem vergonha, não quer demonstrar, não quer preocupar, às vezes, né, nossa, mas a minha mãe é idosa, já tem doença, eu não vou ligar para incomodar isso. Então, o paciente, o CVV é 188, o telefone, né, igual você buscar corpo de bombeiro, você diz que o CVV, e aí tem uma equipe de pessoas que são voluntárias, psicólogos, outros profissionais que estão ali disponíveis para ouvir, né? E aí tem toda a campanha do CVV, também tem uma campanha forte aí no suicídio, da prevenção do suicídio de Setembro Amarelo. Vamos nas aproveitar redes sociais, todo mundo pode procurar. Gente, já está dando quase 1 hora. Por mim, eu ficaria aqui mais tempo, viu? Queria que a doutora Kelly falasse para as pessoas que estão aí e quem sabe vivenciaram uma experiência dessa com algum familiar. O que você poderia dizer para eles, né, que não souberam lidar ou passaram por essa situação, ou estão passando também por uma perda tão difícil assim? Bom, a Aline falou um pouquinho, né, sobre a culpa que às vezes os familiares podem sentir, né? E nesses casos não é a culpa do familiar de ninguém, mas é importante também a gente falar que os familiares também merecem e devem, né, buscar ajuda, né, que quando a gente fala do suicídio, a gente foca muito ali também na pessoa, né, que tem essas ideações e tudo, mas é um sofrimento que, pelo qual a família também pode estar passando, os amigos e as pessoas próximas. Então, assim, buscar ajuda também te ajuda a ajudar o outro, né, e então eu acho que isso é importante. Suportar nossa perda. Exatamente. Tanto depois que a pessoa já tiver cometido suicídio, ou se você tem um familiar que você sabe que está pensando sobre isso e tudo, é importante buscar ajuda também, até para aprender a ajudar o outro, né? E em relação ao que fazer, né, para ajudar o familiar, né, que está pensando em cometer suicídio, a gente já falou um pouquinho, né, sobre a escuta, né, o que se pode fazer, o acolhimento, o não julgamento, né, enquanto você escuta ali, perguntar abertamente, você já pensou sobre isso, né, você precisa de ajuda, estou aqui para te ouvir, né, às vezes é mais simples do que a gente imagina, às vezes é voltar e se conectar com o real mesmo, com a emoção real, às vezes é ok também você falar, nossa, eu não tenho ideia do que você está passando, eu nunca me senti assim, mas estou aqui por você, né? Só essa conexão já ajuda muito. E a gente sabe que o pilar mais importante para a prevenção do suicídio é
o tratamento, né, do sofrimento mental. Então, o que você pode fazer é acolher, né, a pessoa e incentivar que ela busque o tratamento psicológico, psiquiátrico. Mensurar, assim, a gente não vai conseguir mensurar tanto, né? A gente tenta numa escuta, até pensando nessa questão, assim, de como conduzir, né? Como que é a fala do paciente. O paciente está falando, assim, que ele pensa nisso, mas ele não tem planos, ele se questiona, é um desejo que vem. A gente vai tentar, a gente não vai conseguir saber se o paciente vai ou não vai. Isso é impossível, vamos falar assim. Mas a gente tenta mensurar, pensando numa questão de como que a gente vai conduzir num primeiro momento, que as coisas estão mais tensas, vamos falar assim, o fogo está pegando, o que a gente vai fazer é ouvir, né? Esse paciente, ele fala sobre isso. Ele tem um planejamento, né? Ele se questiona, ele está dúbio ainda ou não, né? Você vai primeiro e vai tentar fazer acordos com ele, né? Enfim, que ele não vai tentar que você vai começar um tratamento, vai fazer os encaminhamentos pertinentes, às vezes, dependendo, você vai deixar um contato de um serviço, de uma urgência que possa estar disponível, que ele saiba onde é, para ele se dirigir. Geralmente, né, qualquer pronto atendimento, hoje, atende esse tipo de situação, né? Nem todos estão capacitados, assim, com muito conhecimento, mas hoje tem tentado capacitar cada vez mais a equipe do Hospital Geral para tentar, né, conduzir e acolher esses casos de tentativa ou até de risco. Às vezes não chegou a tentar, mas o paciente está com muito pensamento. Às vezes a gente pede para ele se dirigir lá, faz um contato com o colega, explica a situação, interna ele para mim, para ele ficar mais protegido, vamos pensar 24, 48, vou passar aí amanhã. A gente cria essas estratégias para tentar ajudar o paciente, porque às vezes uma medicação, ela não vai fazer efeito de hoje para amanhã, né? Um antidepressivo, ele demora para fazer efeito, nem sempre eu vou acertar um que é melhor para você de primeira, infelizmente, se fosse rápido assim, né? E aí o paciente... Não é mágico, né? Como está em risco iminente de tentar algo, se eu identifiquei que é o risco iminente, eu vou precisar que ele vá para um serviço, né, de urgência, às vezes internação, para proteção. É uma proteção mesmo, uma coisa que eu posso pensar, qualquer pessoa pode pensar que esse paciente precisa, não é uma coisa só médica, uma coisa até quase lógica que a gente pensa, né? Que se em casa ele não tem suporte, não tem uma família que às vezes mora com ele, tem gente que mora sozinho, tem gente que só tem o vizinho não vai bancar esse, tem gente que é muito bacana e ajuda, mas nem todo mundo. E aí a gente tem que pensar nessas estratégias. Cada um tem uma história, então cada um a gente vai pensar de uma forma. Tem paciente que dá pra gente chamar a família, fazer um vínculo legal, a família ajudar, se responsabilizar, ficar com a medicação, porque a maioria das tentativas hoje de auto-extermínio são por intoxicação. Sim. Às vezes da própria medicação que o paciente tem, em maior quantidade, né? Às vezes a gente dá por um mês, e aí você ingerir medicação de um mês, às vezes ele toma mais de uma qualidade, é complicado. Às vezes até o chumbinho, uma inseticida. Então, assim, a gente chama a família, pede vigilância, orienta sobre medicação, guardar a medicação. Não só a medicação do paciente. Se você que mora com ele toma remédio de pressão ou toma dipirona, tem um monte lá. Você tem que guardar aquilo, né? Paracetamol, a gente sabe aí, o risco, enfim. Né? Então, a gente tenta pensar numa estratégia para cada paciente, de acordo com, né, individualizar, mas tentar a proteção dele, assim. Não sei se eu fiquei um pouco confusa em que eu quis explicar. Não, ficou fantástico, tá ótimo. Que é meio pensar, assim, né, no que a gente tenta mensurar, que pode ser feito, pacientes com uma fala assim, já tem um plano, paciente que às vezes tem uma profissão que tem acesso à arma. Então, isso, né? Tem pacientes que são policiais, enfim, né? Tem esse acesso facilitado, então a gente precisa chamar a família. Se não tiver suporte, a gente precisa intervir, comunicar a ele o que a gente está fazendo. Nós precisamos disso, precisamos de interná-lo. Às vezes precisamos que ele entregue essa arma para alguém. Precisamos, às vezes, comunicar o trabalho, né?
sem invadir o paciente, mas dizer que nós estamos cuidando, né? Porque a gente precisa, que existe um risco. São medidas até preventivas, né? Sim. Então, até quando você fala isso com acolhimento, o paciente ele não se sente invadido. Não se sente que você está falando que ele não pode exercer mais a profissão, ou que, né? Não é dessa forma. É dizer que você precisa cuidar, né? Que nesse momento é o melhor. É o que você está achando que é o melhor. Você, né? Você compreende que você está ali para ajudar. E que vai dar, no final vai ser melhor. Gente, eu queria que vocês agora deixassem, cada uma deixasse uma frase final aí para os nossos assistentes aqui dessas palestras nesses dias aqui. Fique à vontade, fale o que quiser agora, palavra franca. Uma frase só, a gente que fala, adora falar. Cada uma fala uma palavra da frase. Vamos dividir aí, o que a gente vai dizer? Então, a gente falou muito de escutar, de acolher, etc e tal. Se tratando de suicídio, a gente também não pode levar em consideração que nem todas as pessoas conseguem ouvir, né? E aí é importante a gente também, assim, cuidar. Às vezes é uma amiga que ela tem até algum histórico na família, algum caso, ou ela não consegue mesmo. Então, eu acho que até essas pessoas que não conseguem ouvir de um amigo que ele quer se matar, acho que essas pessoas elas precisam ser sinceras com elas mesmas, proteger o emocional também, o mental, e dizer, olha, eu não dou conta demais para mim, então eu vou chamar, às vezes, que a Dani, ela tem mais condição emocional, psicológica de te ouvir, então assim, não é obrigar a todas as pessoas a darem suporte, porque algumas não vão conseguir, outras sim. Né? A gente estava falando de problemas corriqueiros, mas se tratando do tema suicídio, né? Às vezes é pesado demais para um colega, um amigo, uma amiga ouvir isso. Então, assim, ser sincero consigo mesmo e chamar alguém para dar um suporte, para também, né, não sentir que está deixando a pessoa ali desamparada, mas a gente começar assim também com a nossa autoavaliação. Eu dou conta, né, de dar suporte ou de ouvir né, um sofrimento tão extremo, ouvir que alguém vai tentar contra a vida. Então, essa autoavaliação, acho que é importante, assim, tem gente que vai dar conta e tem gente que não. Então, ser sincero consigo mesmo, acho que já parte aí de um início, assim, de relacionamento ou de continuidade de um relacionamento sincero também, sabe? E que vai ajudar as duas partes, tanto quem está sofrendo, quanto quem vai sofrer muito por estar ouvindo o sofrimento. E aí tu vai conseguir dar um amparo ou encaminhar essa pessoa para outro ombro amigo. Então eu vou pegar tudo que ela falou na minha frase, que ouvir também é cuidado. Ela conseguiu. Ela falou ouvir também é cuidado? Não ouvir também é cuidado. Agora quer? Caramba! Ouvir, não ouvir, mas são cuidados. Então, depois de tudo que a gente já falou, né? Eu acho que eu diria também para não descartar, né, os sinais que as pessoas dão, né? Ninguém fala sobre suicídio da boca para fora, eu acho, né? Assim, então, como a Aline falou, né? Existem formas diferentes de cuidar. Às vezes é ouvindo, às vezes é incentivando a procurar ajuda, às vezes é chamando outra pessoa, né? Mas fazer algum movimento, né? Às vezes muitas pessoas dizem também, a pessoa que ela não queria se matar, não, ela tá só chamando a atenção. Se uma pessoa, ela coloca a própria, ela tem... Se uma pessoa, ela tá... Gente, é só uma frase, viu? Colocar a própria... Adorei esse podcast. Lembrei. É porque às vezes muitas pessoas falam, ela só queria chamar a atenção. Mas se uma pessoa, ela está a ponto de colocar a própria vida em risco para chamar a atenção, ela precisa de atenção. Sim, né? sim. Então, essa frase é boa. Boa. Eu lembrei de uma que não é minha, óbvio. É daquele livro Permissão para Sentir. Permissão para Sentir. As pessoas não querem saber o quanto você sabe.
elas querem saber o quanto você se importa. Então, acho que, resumidamente, é essa frase. Gente, nós estamos dialogando na Clínica Dialogar. E vocês perceberam que foi muito diálogo. Aí vamos fechar com um brinde, gente. Vamos brindar esse diálogo. Eu também. Agora nós vamos tomar o nosso café. Não, gente, mostra a canequinha aí. Gostei muito dessa caneca. É bem formal aí, olha. Mostra todo mundo vendo. Que legal, viu? Quem é paciente da clínica ganha também? Toma café nela. Ganha não, mas a gente pode pensar, né? Então, olha, agradecer a participação aqui do doutora Daniele, doutora Aline Glória, Obrigada. doutora Kevin, né? Obrigada. Falei certo, né, Daniela? Isso. Porque eu troquei as fotos ainda bem, eu espero que não tenha sido publicada. Né? Parece errado, mas é isso mesmo. Agora está correta aí, tá, gente? Muito obrigado, viu, a todos vocês pela participação. Obrigado também à clínica, que eu sei que tem uma equipe maravilhosa aqui e acolhedora e que sabe escutar também. No próximo podcast, aí a gente repassa a bola para as meninas para você conhecer a equipe toda. Perfeito. E, gente, eu tenho que encerrar aqui também porque eu tenho que comer um pãozinho de queijo. Isso, tá? Um cafezinho. Então, fique aí com as programações nessa semana. Na quarta-feira nós teremos outra palestra, na sexta também, e no sábado pela manhã terminaremos aí com uma mesa redonda, debatendo um pouco sobre esse tema com outras visões também. Um grande abraço a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, gente. Um grande abraço. A Unilogos nasceu em 2006. Em seguida, foi incorporada no estado da Flórida. Teve como fundador o professor Dr. Gabriel Lopes. Sob orientações dos diretores da Universidade da Califórnia, aprofundou seu conhecimento no sistema de ensino norte-americano. Em 2015, a Unilogos obteve o certificado de reconhecimento de graus emitido pelo CUFCE, órgão de avaliação de credenciais autorizado pelo Departamento de Educação dos Estados Unidos. Posteriormente, buscou o reconhecimento da Academia de Impacto das Nações Unidas e foi aprovada em 2016. Foi registrada no estado de Louisiana e autorizada pelo Conselho de Regentes. Após longos 4 anos de avaliação e cumprimento de metas, conquistou a tão sonhada acreditação pela SIC, o Serviço de Acreditação para Escolas, Faculdades e Universidades Internacionais. Para que pudesse manter contato com os melhores recursos da tecnologia e da qualidade educação, ampliando sua network, a Unilogos buscou filiação e foi aprovada pela INQ-AAHE, Rede Internacional de Agências de Garantia da Qualidade do Ensino Superior. Ambas as entidades são membros efetivos do Comitê de Qualidade do Conselho Americano de Educação Superior e Acreditação, CHEA. No ano de 2021, a Unilogos ganhou sua sede na França, obteve seu código Sirene. Posteriormente, foi aprovada e adquiriu o domínio edu.eu, restrito a universidades reconhecidas e com respeitada acreditação educacional. A Unilogos é uma universidade comprometida com a qualidade. Hoje em dia, mantém um dos melhores índices de reconhecimento de diplomas de cursos stricto sensu através da plataforma Carolina Bori, do Governo Federal do Brasil. Além de todo esse trabalho responsável e dedicado, a Unilogos é membro do Centro Intelectual Olympus, o maior grupo de universidades do mundo, com sede em Atenas, na Grécia. Seja bem-vindo à Unilogos. É um prazer tê-lo em nossa família.